Uma ótima tarde para você ligado com a gente nesse momento. Maicon Queiroz, Blitz News Notícias, entrando ao vivo com você nesse domingo, dia 9 de agosto de 2020. Apesar de estar desejando uma ótima tarde, o assunto que infelizmente vamos tratar aqui não é nada ótimo. Eu gostaria de chamar a sua atenção, você que acompanha o nosso trabalho agora, para compartilhar esse vídeo, convidar pessoas para estar conosco nesse momento. Você que vai assistir também pela televisão, preste muita atenção. Nós vamos falar agora da situação grave de um jovem aqui de Nova Friburgo. Vocês estão vendo a imagem agora de um acidente que aconteceu em São Sebastião do Alto, ontem, sábado, né? E a situação é grave. O jovem de Nova Friburgo capotou ali com o veículo, foi levado para o hospital de São Sebastião do Alto e precisa urgente de uma tomografia para que ele possa ir ver a questão de uma transferência, tanto para o Hospital Municipal Raul Sertã ou para um outro hospital com mais recursos em outra cidade. O que acontece? O Hospital de São Sebastião do Alto tem lá a tomografia, mas pasmem, não tem um técnico final de semana para poder operar a máquina de tomografia. Isso é um verdadeiro absurdo, nós abominamos esse fato e nós estamos aqui para chamar a atenção das autoridades da cidade de São Sebastião do Alto, do senhor prefeito Tavinho, do diretor do hospital Leonardo, para que possa ver essa situação, que nós estamos desde cedo tentando falar com alguém da direção do hospital de São Sebastião do Alto sobre essa situação grave e não conseguimos resolver a situação. Vocês estão vendo a imagem do acidente, entendeu? O rapaz, ele sofreu esse acidente ali e precisa urgente do atendimento. Vou colocar mais imagens agora do acidente para você que está acompanhando aqui o repórter Maicon Queiroz. Vou colocar agora para vocês aqui, olha só, ó. Tô colocando agora aqui na tela aqui mais imagens aqui do acidente. Vamos lá. Olha só, tá vendo? Vocês estão vendo aí, ó. Mais imagens do acidente. Tá vendo, ó? Esse é o rapaz. Olha só. O acidente é sério, ele tá lá, ó. Desse jeito que vocês estão vendo, internado no hospital de São Sebastião do Alto. Eu vou conversar com a irmã dele agora por telefone, a Kalina, que vai falar com a gente sobre a situação desse acidente envolvendo seu irmão, e ele tá lá. Precisa de atendimento, a situação dele tá piorando e não consegue uma transferência e não consegue resolver a situação. Kalina, boa tarde, obrigado por falar com a nossa equipe. Conta a situação do seu irmão, vamos lá. Tem os funcionários da enfermagem têm tratado a gente boa tarde, Kalina. Nós tivemos um pequeno problema no áudio aqui. Vou pedir você para falar novamente. Desculpa as pessoas que estão acompanhando. Tivemos um pequeno problema no áudio aqui, Kalina. Pode falar novamente, Kalina. Então, seu irmão sofreu um acidente ali em São Sebastião. Isso, na altura de Valão do Bar. Perto de Valão do Bar. Perto de Valão do Bar. E aí, repete, aí ele foi levado para o hospital. Explica a situação, vamos lá. Ele foi levado para o hospital aqui de São Sebastião do Alto, onde ele foi acolhido pelo médico plantonista, né? De ontem, a enfermagem, que cuidou dele com todo carinho, com todo cuidado, fizeram as suturas necessárias, fizeram os curativos necessários, fizeram a internação dele, ele já... Precisa que seja feita uma tomografia para a gente saber quais funções no corpo, na cabeça dele. Porém,
questionei da questão, né, da tomografia, e o médico plantonista de hoje me passou que somente amanhã vai ser feita a tomografia, sendo que nesse meio tempo, o quanto já pode ter agravado no estado dele, né? E a partir do momento que o Hospital de São Sebastião do Alto acolheu ele, é de responsabilidade do hospital. E até o presente momento, ele não recebeu nenhum atendimento, nem de tomografia, nem neurológico. Realmente o hospital não tem UTI, né, para fazer o atendimento dele, mas a partir do momento que acolheu, eles têm que atender a necessidade do paciente, porque o caso dele está agravando e vai agravar. E o que acontecer, né, de pior e mais grave vai ser responsabilidade do hospital. E sendo que eu notei o seguinte, durante o final de semana, não tem um responsável aqui dentro do hospital, não tem um diretor, não tem um presidente, é somente o corpo de enfermagem e o médico plantonista e as pessoas que atendem na recepção. Não tem uma pessoa responsável, né, para lidar com esse caso grave, que é o dele. Kalina, olha só, você está me falando que não tem, no caso, uma pessoa responsável para lidar com a situação dele, né? Não tem ninguém para ver. Parece que você está me contando que no hospital então de São Sebastião do Alto, final de semana, só tem, no caso, uma pessoa fazendo faxina e a chefe de enfermagem e algumas enfermeiras trabalhando, é isso? Aí, olha só, o médico alegou pra você, então, e no caso, olha só, pra gente entender melhor, olha só, seu irmão, ele precisa de uma transferência pro Hospital Municipal Rio Sertão para outro hospital. No caso, tentaram o Hospital Municipal Rio Sertão, infelizmente, tem a questão das vagas de UTI estarem lotadas. Para eles tentarem uma vaga de UTI em outro hospital, de repente, Itaperuna, com mais suporte, precisa de uma tomografia, e tem a tomografia, e um técnico não está aí para poder atender a tomografia, é isso? Porque existem duas filas de regulação. Uma onde ele já foi cadastrado, que é para o município de origem dele, Nova Friburgo. E existe uma outra onde você manda o paciente para qualquer cidade que tenha uma vaga de UTI. Só que para a ficha dele ser preenchida, a gente precisa do laudo da tomografia dizendo que danos ele teve. Se ele teve dano cerebral, se foi osso, se foi no corpo, se ele tem traumatismo craniano. Sim. E a gente está desde ontem no hospital, a regulação de Friburgo, questionando isso, que existe a possibilidade de ele entrar numa outra fila de regulação, porém o hospital aqui até agora não conseguiu dar esse laudo, nem entrar com ele nessa segunda fila de regulação, porque não tem a tomografia, não conseguiram fazer. Na verdade, tem a tomografia. O hospital tem um aparelho, mas não tem quem faça. Gente, é um absurdo. Olha só, final de semana, esse jovem que vocês estão vendo na imagem, peço até desculpa às pessoas que tivemos aqui no nosso áudio, né? Conseguimos voltar agora aí, botamos até uma outra imagem, olha só. Esse jovem que vocês estão vendo aí na imagem, tá internado no hospital de São Sebastião do Alto, tá vendo? O nome dele é Douglas, ele é aqui de Friburgo, e precisa de uma tomografia. Tem a máquina, mas não tem gente para trabalhar final de semana. Eu entrei em contato com várias pessoas de São Sebastião do Alto, que o repórter Maicon Queiroz, para ver. A informação que eu recebi é que tem que ter uma pessoa de sobreaviso ali no hospital para fazer a tomografia. Isso é absurdo. Então a pessoa sofre um acidente, eles levam para o hospital e aí manda para outra cidade, ou manda para outro lugar. Por isso que a saúde aqui de Nova Friburgo está ruim, porque as pessoas, elas são atendidas em outra cidade e eles não atendem, eles querem mandar para Friburgo, ao invés de ter o recurso. Isso é um absurdo, tem que mudar isso. Eu gostaria de chamar a atenção do prefeito Tavinho, do secretário lá, do diretor do hospital. Me passaram com o nome Leonardo, eu consegui o telefone, mas não atendem, não conseguem se falar com ninguém. Atenção, vereadores de São Sebastião do Alto, isso é um absurdo que está acontecendo. Vocês estão vendo imagens aí do acidente, o rapaz sofreu um acidente ontem, meio-dia, foi levado para o hospital, a situação dele tá piorando. Inclusive eu tô falando aqui com a irmã dele, que ela tá me falando que até ontem ele tava reconhecendo ela direitinho no reflexo e agora já não tá mais. É isso mesmo, Kalina? Fala pra gente. Olha, hoje eu notei que o quadro dele está diferente. Ele está chamando muito por um dos meus irmãos e está assim, sonolento, está ainda com pouca agitação igual ontem, mas ele já não está com o mesmo quadro que ele estava apresentando ontem. Ele está diferente. A impressão que eu tenho é que ele está regredindo. Você sente que ele está regredindo, não é?
Isso, porque ontem mesmo ele ficava, Kalina, me tira daqui, e dormia. Kalina, me desamarra. Hoje ele não tem feito isso. Ele chama pelo irmão, ou tá assim, tem que tirar terra. Porque como ele trabalha com isso, com terraplanagem, ele tá tipo tendo alucinações. Sim. E que ele não estava tendo ontem. Olha, gente, a situação é precária. E como a gente não sabe se teve algum problema na cabeça, se teve algum inchaço, se foi só uma pancada leve, até agora ele não recebeu nenhum atendimento ligado ao trauma que ele tem. Ele está sendo bem assistido pela enfermagem, elas vão de meia em meia hora, o banho dele foi dado com todo carinho e cuidado, elas estão trocando os curativos. Todo o cuidado que é necessário de enfermagem, medicação, está sendo dado, mas não necessariamente com o laudo em si do que realmente ele sofreu de trauma. Olha, gente, a situação é absurda. A gente gostaria, então, de chamar a atenção. Olha só, o médico, você disse pra mim que o médico falou que só amanhã de manhã amanhã que vai o técnico. Isso, mas também não tenho certeza se vai ser feito de manhã ou se não. Ele falou que a tomografia é só amanhã. Olha, gente, isso é um absurdo. Inclusive, a Karina, eles entraram no Ministério Público com uma ação para tentar ver se resolve essa situação e para ela conseguir o termo do hospital de urgência para o Ministério Público. Explica pra gente, também foi uma peregrinação, né, Karina? Foi? Para você conseguir... com relação ao Ministério Público, você entrou com uma ação no Ministério Público, nós até te orientamos, demos o telefone, que isso é direito do cidadão, você entrou para que se resolva, ou Friburgo, ou São Sebastião do Alto, pague um hospital particular, resolva essa situação com urgência, e você disse que eles, no caso, ainda enrolaram para poder conseguir te dar o laudo, você teve que pedir muito. Conta pra mim essa história também, vamos lá. Eu pedi aqui a enfermagem, aí ela me passou que o médico que tinha passado, né, por o Hospital Raul Sertão ontem, tinha mandado pelo próprio e-mail dele, e realmente ele se esforçou ao máximo ontem para tentar me ajudar. Aí, depois de um tempo, ela solicitou ao médico plantonista que está aqui hoje, que aí também levou mais ou menos de 40 minutos a 1 hora para ser entregue, porque eu vim aqui cobrar novamente. Aí eu consegui mandar a solicitação para o Ministério Público, porque eles precisam dessa descrição do médico, né, para poder começar o processo. Sim, o que a gente lamenta, ou seja, a pessoa tem que peregrinar para poder conseguir um laudo, que é direito dela, apesar de toda a boa vontade da equipe de enfermagem ali de São Sebastião do Alto. Mas o que a gente percebe é que as pessoas ali têm medo de perseguição, têm medo de prefeitura, mas nós aqui não temos medo, não tenho medo de prefeito, não tenho medo de governo, não tenho medo de ninguém. Nós queremos um atendimento correto para a nossa população e para o nosso friburguense. Vocês estão vendo a imagem do Douglas, está lá no hospital. Apesar de estar sendo atendido, está piorando a situação dele. Cada minuto que passa na vida desse jovem é crucial para a sua vida. O acidente que ele sofreu é grave. Vocês viram a imagem, o carro capotou, ele tá lá com a irmã dele. Então eu gostaria de chamar a atenção para você compartilhar esse vídeo, fazer com que ele chegue nas mãos do prefeito de São Sebastião do Alto, na direção do hospital, para que seja feita essa situação, para que eles levem um técnico para fazer essa tomografia e resolver essa situação, porque isso é um absurdo. Nós aqui do Blitz News vamos estar em cima do caso para poder ajudar o nosso irmão friburguense. Esse caso, pelo que a gente está percebendo, a gente pegou o flagrante com o nosso irmão aqui de Friburgo, mas deve acontecer com outras pessoas em São Sebastião do Alto, mas muitos devem ter medo de falar, porque tem medo do prefeito, medo de perseguição, porque é a cidade pequena. Mas você não tem que ter medo, não. A gente tem que abrir a boca e falar, porque é direito nosso, é direito do cidadão. É um absurdo, ela teve que entrar na justiça, algo que não precisava, para resolver a situação desse jovem, o Douglas. Pelo amor de Deus, então a gente pede, faz esse apelo. Kalina, eu vou encerrar aqui. Eu gostaria que você agora, por favor, fizesse um apelo para que as autoridades pudessem ver a situação do seu irmão. Vamos lá, é contigo. A gente precisa com urgência, né, dessa tomografia e precisa com urgência resolver o problema da transferência dele, já que o hospital aqui de São Sebastião do Alto não está conseguindo dar o atendimento adequado para o tipo
de situação que ele está passando, porque o acidente dele foi muito grave e aqui o hospital realmente ele não possui uma UTI, mas a partir do momento que recebeu o paciente passa a ser responsabilidade deles, né? Então, que façam da melhor forma possível. A gente está aqui, como eu te falei, a equipe de enfermagem, o atendimento do hospital, tanto comigo quanto com ele, o pessoal está tratando com o maior respeito, com o maior carinho. O médico que nos atendeu ontem me deixou ficar com ele, falou que eu vou poder até resolver a transferência dele, teve maior consideração com a gente, conversou até a hora de ir embora, teve o maior cuidado, mas até agora nada foi resolvido. Ele está só deitado com atendimento de enfermagem, nada mais foi feito. Então eu preciso que seja resolvido o problema dele. Com certeza. E a gente faz o apelo ao pessoal daqui da Saúde de Nova Friburgo para poder ver essa situação, para poder também conseguir agilizar a questão da vaga do CTI, porque é triste. Nosso irmão aqui de Nova Friburgo, independente de ser de Friburgo, de qualquer cidade, sofrer dessa maneira. Olha, é triste demais, é um absurdo sofrer ali no Hospital de São Sebastião do Alto. Ou seja, a pessoa sofre acidente em outra cidade, tem que ser transferida para cá por falta aí de recursos. Será que não está na hora da cidade também prepararem para que ela possa cuidar dos doentes que estão ali? Porque a saúde de Friburgo fica sobrecarregada, infelizmente, por casos como esse. Apesar do rapaz ser aqui de Friburgo, mas ele tá lá em São Sebastião do Alto. Assim fica o nosso apelo e a gente espera. Inclusive, nós temos aqui a Adriana Oliveira falando que Itaperuna tem o melhor hospital da região. Eles poderiam estar regulando hoje ele para Itaperuna e não estão regulando porque falta tomografia e tem o aparelho. Isso aqui é um absurdo. Então, é só o técnico ir lá resolver. Cada minuto que passa na vida do Douglas é crucial. Então a gente faz esse apelo. Karina, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida do Douglas e que possa se resolver a situação. Você vai mantendo a gente informado, tá bom? Tudo bem, então. Obrigada, boa tarde. Deus abençoe aí, tudo de bom, viu? Tchau, boa tarde. Tá aí, falamos aqui com a Karina, a irmã aqui do Douglas, que tá passando toda essa situação no hospital de São Sebastião do Alto. Vocês estão vendo a imagem dele, né? Olha só, sofreu esse acidente, então, aqui, ali, próximo a Valão do Barro. E é essa, infelizmente, a situação da saúde no nosso estado do Rio de Janeiro. Nossa cidade de Friburgo sobrecarregada, porque as cidades vizinhas não têm uma condição digna de atendimento para a população. Olha, ele está sendo bem atendido, o hospital é bonito, é limpinho, bacana, mas não tem uma UTI, tem tomografia, não tem técnico no final de semana, é um absurdo. Com isso, nós aqui de Friburgo ficamos sobrecarregados. E quando se precisa de uma vaga de UTI, o CTI, que é o caso dele, por exemplo, não se consegue. É um absurdo. A gente espera que se resolva essa situação. A gente espera providências do prefeito Tavinho, de São Sebastião do Alto, do diretor do hospital de lá, porque é um absurdo. Pessoa sofre um acidente final de semana e não tem técnico para tomografia. Olha, gente, é lamentável o que está acontecendo. A informação que a gente tem é que o técnico teria que estar lá de sobreaviso. Olha, é absurdo. Direto aqui de Nova Friburgo, pedindo em primeiro lugar a Deus pelo nosso amigo, irmão friburguense, que está lá internado entre a vida e a morte no hospital de São Sebastião do Alto, esperando que se resolva essa situação. Maicon Queiroz para o Blitz News. Não posso desejar assim um excelente domingo, mas que Deus possa estar nos abençoando e abençoando a vida do Douglas mediante esse caso.